Senhor presidente, eu venho hoje a esta tribuna para falar sobre um tema que eu acho da maior importância com relação à produção de alimentos no país e com relação à sustentabilidade. Não dá mais para falar em produção de alimentos como nós falávamos num tempo bastante antigo, onde a ideia era produzir alimentos sem pensar em mais nada, era a sobrevivência das pessoas, era desmatar áreas, produzir os grãos, produzir carne, mas, felizmente, com o avanço dos debates, com o avanço da ciência, com o avanço do conhecimento, nós hoje já discutimos produção de alimentos com outros componentes, como a questão ambiental, que é da maior importância que essas duas vertentes possam andar juntas. E por isso eu digo importante nesta área, porque eu venho falar talvez da última fronteira agrícola do Brasil, que é, e talvez do mundo, que é o Matopiba. O Matopiba, como alguns já conhecem, e eu faço questão de apresentar este pequeno cartaz para ser melhor visualizado, ele fica no centro praticamente do país e engloba o estado do Tocantins, grande parte do estado do Maranhão, uma parte do estado do Piauí e uma parte do estado da Bahia. Por isso é Matopiba, Ma do Maranhão, Pi de Piauí, Tó do Tocantins e Ba da Bahia. Quem demarcou essa área? Quem decidiu que essa área chama-se Matopiba e que ela é a última fronteira agrícola do Brasil? Simples, respondendo à última pergunta que eu mesma fiz. Nós não temos como aumentar a fronteira agrícola para o lado da Amazônia, porque nós temos a floresta amazônica e que nós decidimos e não queremos desmatar. E nós já temos leis rigorosas que garantem a preservação da floresta amazônica. Para o lado direito do Matopiba, nós temos o Nordeste, que é uma área com dificuldades em termos de produção. Por isso, essas áreas de cerrado foram deslocadas de 3 estados do Nordeste e juntadas ao Matopiba, porque é onde tem condições de produção. E o restante é o semiárido nordestino, que tem os seus valores para outras atividades, mas para a produção agrícola tem várias restrições, sérias restrições com relação a solo e falta d'água. Então, se nós já desenvolvemos o sul do país, o Sudeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás e o desenvolvimento vai subindo sempre do sul para o norte. Então, nós agora paramos no Matopiba por essas duas dificuldades de ampliação. Uma, por opção, nós não queremos desmatar a floresta, a Amazônia, e não queremos, do lado esquerdo, estender a produção para o semiárido pela inviabilidade econômica e geológica. Então, senhor presidente, a área do Matopiba está acima do paralelo 16. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós dividimos o Brasil aqui na sua cintura, nós já encontramos que dos 166 milhões de toneladas de soja e milho que o Brasil produz, 57% já está acima do paralelo 16, aonde se encontra o Matopiba. O Matopiba hoje representa já 10% de toda a produção de grãos que tem no país. Se nós juntarmos esses 4 estados, o Tocantins praticamente inteiro e parte dos outros 3 estados, Maranhão, Piauí e Bahia, nós temos 73 milhões de hectares, sendo que desses 73, 35 milhões de hectares são aptos para a produção de alimentos. O restante são áreas inapropriadas, são áreas de cidades, são áreas de preservação ambiental e parques nacionais, estaduais e municipais. Então, alguém podia me perguntar, ou está nos assistindo nesse momento no Brasil, e perguntar, 35 milhões de hectares, é muito ou é pouco, senadora? O que significa isso? Eu quero apenas lembrar a todos que toda a produção de grãos do Brasil hoje, essa maravilha que nós produzimos e exportamos, toda essa maravilha nós produzimos em 55 milhões de hectares.
Então, o Matopiba tem 35 milhões, produzindo apenas 10% ainda do que produz o Brasil. Nós temos uma população no Matopiba de 6 milhões de habitantes, são 337 municípios que fazem parte dessa divisão. E quem delimitou o Matopiba não foi a senadora Cátia Abreu ou os governadores desses estados, foi a Embrapa, que criou a Embrapa Inteligência Satélite em Campinas, através de Evaristo Miranda como coordenador, pesquisador, fez então a delimitação do Matopiba, uma região de cerrado apropriada para a produção. Nós temos boas universidades, como universidades federais, Católica, UBRA, ITEPAC, UNIRG em Gurupi, Universidade Objetivo. Nós temos 10 campos dos institutos federais, apenas no Tocantins, sem contar na Bahia, Maranhão e Piauí. Nós temos 11 milhões de hectares de área de preservação ambiental estadual ou federal, e vários institutos de pesquisa, a Embrapa, a Fundação de Apoio FAPSEM, o IBA na Bahia, a FAPSEM no Maranhão, que é uma instituição maravilhosa, dirigida pelo governo do estado, e à frente está a pesquisadora Gisela, que é uma querida amiga competente nesta área. Para vocês terem uma ideia da pujança do Matopiba, nas últimas 3 safras, o Brasil cresceu 11%, no acumulado dessas 3 safras, a produção de grãos no Brasil cresceu 11%. No Matopiba, cresceu 49,4%. E antes que alguém fique imaginando que nós estamos ampliando enormemente, espetacularmente a área de produção, não é através de desmatamento. Nós estamos transformando áreas de pecuárias, áreas degradadas, de terras pouco produtivas, e os produtores estão descobrindo do sul do país e do próprio Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí, transformando, pelo grande negócio que hoje os grãos representam, transformando pastagens em áreas de grãos. Qual é a grande vantagem do ponto de vista mercadológico? Todos nós sabemos, gera renda, gera divisas, gera emprego, mas o mais importante de transformar terra de pecuária degradada, transformar elas em lavoura, significa um ganho ambiental enorme, porque nós estamos devolvendo com o plantio de grãos a fertilidade da terra. Eu quero dar um exemplo na minha propriedade rural, em Aliança do Tocantins, próximo a Gurupi, aonde nós criávamos gado, fazendo cria, recria e engorda. Como as terras foram enfraquecendo, nós, ao invés de apenas fertilizar com calcário e outros produtos a terra por 1 ano, nós decidimos, então, plantar lavouras 5 anos para fertilizar fortemente as nossas terras, para que elas possam, então, devolver a produtividade no futuro. Então, isso faz com que as nossas terras se tornem mais férteis, mais produtivas, e faz com que nós tenhamos menos necessidades de abrir novas áreas. Então, nessa propriedade rural nossa em Aliança, se antes nós produzíamos 1 vaca por hectare, depois da terra fertilizada, nós poderemos produzir até ter 3 vacas por hectare. Então, tudo isso faz com que os produtores possam ter mais rentabilidade, mas, repito, diminui a necessidade de desmatamento, porque nós vamos produzir mais no mesmo espaço de chão. E, com relação toda essa bondade, essa perspectiva e essas possibilidades do Matopiba, enfrenta uma realidade muito dura. Apesar de ter um potencial, nós temos dos 5 rios maiores do Brasil, nós temos 2 no Matopiba, que é o Araguá e o Tocantins, fora o rio Parnaíba, fora o rio Balsas, tantos rios importantes que nós temos nessa região, mas, infelizmente, nós temos uma renda per capita muito baixa no Matopiba. O Brasil tem uma renda per capita de 20 mil reais por pessoa. No Matopiba, nós temos apenas
7,9% do PIB. E na população, e no Norte, 12,7%. No Nordeste, 9,6%. E no Matopiba, 7,9% per capita, o PIB per capita. Então, isso é muito triste. Significa que nós temos no Matopiba muita riqueza, muita perspectiva, mas nós temos muita gente pobre. Só na área rural, nós temos em todo o Matopiba, nós temos 250 mil propriedades rurais, pequenas, médias e grandes. Mas nós temos, das 250 mil propriedades rurais, pasmem todos que nos ouvem nesse momento, os colegas senadores e senadoras, propriedades rurais, nós temos 235 mil que estão na classe D e E, ou são muito pobres ou são pobres, e nós precisamos reverter essa situação. Se nós compararmos o Matopiba com outras regiões que se desenvolveram, o Matopiba tem um IDH de 0,64, a média nacional é 0,73, mas nós temos o oeste de Santa Catarina, que é 0,76. Então, nós queremos melhorar esse IDH, como as outras regiões do país também puderam melhorar. A expectativa de anos de estudo, a média nacional é 9,6, no Matopiba é 9,2, em Ribeirão Preto são 10 anos e meio. Então, nós queremos nos espelhar nesses indicadores de desenvolvimento e fazer com que o Matopiba saia da lógica normal do desenvolvimento. Como é que é a lógica normal nessas regiões quando se desenvolveram? Criava-se ilhas de prosperidade e criava um continente de pobreza em volta. Os produtores nativos ficavam para trás e apenas aqueles que se instalavam, trazendo tecnologia e produção de grãos, se enriqueciam. E a lógica no Matopiba que nós queremos é trocar esse histórico. Nós queremos ter um continente de prosperidade, não com uma varinha de condão, não apenas uma ideia ufanista, mas nós temos condições, tecnologia e meios para fazer com que os produtores nativos, os pequenos, os médios, possam ser inseridos nessa grande prosperidade do agronegócio, que nada mais é do que vender e comprar produtos e ganhar dinheiro e gerar renda. Então, nós criamos no Ministério da Agricultura a agência Matopiba, que está em tramitação aqui no Congresso Nacional, para que nós possamos mudar essa lógica, não só com relação aos pequenos produtores, mas nós também queremos mudar a lógica do desenvolvimento. Nós queremos perseguir um desenvolvimento que não é só o do passado, desmatar, produzir, produzir, desmatar. Nós queremos melhorar as nossas terras e nós queremos buscar o carbono neutro. O que significa o carbono neutro? Será que isso é uma utopia? Não. Nós temos todos os instrumentos, estamos medindo todas as emissões do Matopiba de CO2 e toda a captação de CO2 com o plantio de floresta, com o plantio de grãos, com o plantio de gramíneas. E o que faltar nesse somatório, nós queremos perseguir essa neutralidade do carbono. Não é carbono zero, é carbono neutro. É você buscar e perseguir, equilibrar as emissões com o sequestro de carbono. E nós estamos com parcerias com várias entidades, com várias ONGs, pessoas sérias. Gentileza. Sem dúvida. Muito obrigada. Nós temos compromissos ambientais a cumprir. Agora, o ano passado, em 2015, a ministra Isabela, já estivemos aqui aprovando, inclusive, a COP, o que foi decidido na COP 21 em Paris, e nós assumimos responsabilidades importantes. E o Brasil tornou-se um protagonista muito relevante em nível internacional com relação à sua capacidade de cumprir a palavra. Porque todas nas COPs anteriores, aquilo que nós nos comprometemos, que aprovamos no Congresso Nacional, o Brasil cumpriu. E hoje nós somos um modelo internacional de agricultura de baixo carbono, como poucos países do mundo conseguem fazer. Nós temos a condição não de estimular o aumento de emissões em outros países, mas nós queremos também receber compensações por tudo que nós estamos fazendo e em detrimento dos países que já fizeram, que já desmataram, que continuam emitindo carbono
as suas emissões altíssimas, não consegue retroagir, e o Brasil fazendo um esforço enorme à custa da população brasileira, e nós temos a obrigação de cobrar desses países do mundo remuneração e compensação por tudo aquilo que nós fazemos, como, por exemplo, a região norte do país, que hoje não pode se desenvolver plenamente em termos de produção, porque nós optamos em preservar a Amazônia. Está aqui Vanessa Graziotin, a nossa senadora do Amazonas, que sabe das dificuldades que enfrentam. E como vão viver essas pessoas que moram nos municípios, na mata, que estão espalhados pela Amazônia? Nós precisamos dar condições de vida a essas pessoas. E aqueles que não resguardaram as suas florestas, as suas matas, têm a obrigação com a floresta brasileira de nos ajudar, de nos remunerar, para que esses moradores da Amazônia possam ter também as suas compensações. Amigos, nós estamos preocupados com a pesquisa, inovação e tecnologia no Matopiba. Nós queremos gerar emprego, nós queremos criar uma forte classe média rural, tirar os produtores da classe D e E e subir para a classe média, através de extensão rural, de assistência técnica, de qualificação profissional e, o mais importante, criando e fortalecendo cooperativas e associações para que os nossos pequenos produtores possam comprar melhor os insumos e vender melhor os seus produtos. Mas nós temos já muita coisa boa no Matopiba. Nós temos a ferrovia Norte-Sul, que foi implementada pela presidente Dilma, de Anápolis até a Estrela do Oeste, em São Paulo. Nós estamos com a hidrovia Tocantins, já com o Pedral do Lourenço, em franco desenvolvimento. Mas estamos com a Belém-Brasília, já licitada para fazer a sua duplicação. Infelizmente, a empresa teve problemas com a Lava Jato e não iniciou ainda as obras. E eu aproveito para cobrar aqui do DENIT a substituição dessa empresa ou que outra empresa, substituição da empresa ou que ela inicie as obras. E que o contrato seja cumprido, porque nós não podemos mais esperar. Mas nós temos desafios no Matopiba, como a questão da seca. Nós precisamos de um programa urgentemente para que nós possamos perenizar os nossos rios. A falta de chuva, ela tem condições de ser contemporizada. Nós temos tecnologia, nós temos instrumentos para superar isso, mas precisamos fazer o dever de casa, com planejamento. Planejamento. Nós temos as barragens, nós temos a condição da barragem, poços artesianos perfurados, nós temos os grandes lagos que podem ser feitos. Agora, a perenização dos rios vai ser a forma de reservar a água da chuva, vai ser a condição de manter o lençol freático e minimizar as dificuldades dos produtores. 86% dos produtores do Brasil... Senhor presidente, pobres que não têm condições de alugar horas máquinas, de comprar horas máquinas para poder fazer as suas represas. Os grandes e médios agricultores ainda conseguem ter uma máquina, alugar a máquina de outra pessoa para fazer as suas represas, mas a grande maioria dos pequenos produtores precisa do apoio do Estado, ou o governo do Estado, ou o governo federal, no sentido de minimizar, através de grandes lagos e pequenas represas, para que nós possamos superar. Estive essa semana na Agência Nacional da Água, em Brasília, e agradeço a receptividade do presidente da ANA, Vicente Andreu, Sérgio Aire Moraes, superintendente de recurso hídrico, Marcelo Medeiros, superintendente adjunto de eventos críticos, Gisela Foratini, diretora de planejamento da ANA, que me recebeu muito bem, para que nós pudéssemos olhar os estudos de bacias do Araguaia e Tocantins, para que nós pudéssemos encontrar soluções para minimizar os efeitos da seca. E o Matopiba terá, então, um estudo de satélite, indicando os lugares ideais pela Agência Nacional da Água, junto com o Ministério da Integração Nacional, mostrando quais são os lugares exatos que nós precisamos fazer as represas, que nós precisamos fazer os açudes para represar água, reservar água para o período da seca. Como faz as formigas, gente. As formigas trabalham um período, juntam alimentos, juntam alimentos para depois se alimentar no período mais duro. Então, nós precisamos aprender com os animais a reservar água, não só alimentos, mas reservar água para o período crítico.
Hoje, nós temos 6 milhões de hectares irrigados no Brasil. 333, ou apenas 5%, estão no Matopiba. Mas nós temos grandes rios, o Rio Mearim, Ipindaré e Itapecuru, no Maranhão, o Parnaíba, Maranhão e Piauí, Araguá e Tocantins, no Tocantins, o Rio São Francisco, na Bahia, e os aquíferos, Urucuia, Areado, Itapecuru e Poti, no Piauí. Nós temos água, senador Eumano Ferri, nós precisamos de fazer com que as obras e as ações podem ser feitas, ações baratas e simples. Nós temos a parte privada, onde os grandes produtores e alguns médios conseguem fazer, e nós temos os pequenos, que são mais fracos e que têm dificuldade de encontrar a solução. Para se ter uma ideia do potencial do que eu estou dizendo, no Matopiba, nós temos 1 milhão de hectares analisados pelo Ministério da Integração Nacional, num belíssimo estudo feito em 2015, que demonstra que 1 milhão e 73 milhões de hectares são de alta aptidão em termos de solo e relevo para irrigação. Lembro que no Maranhão são 100. No Tocantins, 291 mil hectares, no Piauí, 72 mil hectares e na Bahia, 557 mil hectares. Ou seja, 1 milhão de hectares prontos com alta aptidão para irrigação. E um investimento em energia elétrica muito baixo, senhor presidente. 114 milhões de reais seriam necessários para que nós viabilizássemos 1 milhão de hectares irrigados na região do Matopiba. Agora, a iniciativa privada está fazendo a sua parte. Nós temos já o Porto de Praia Norte, aonde um grupo de alemães estão construindo um porto no Tocantins, no Bico do Papagaio, aonde as barcaças vão sair pelo rio Tocantins até os portos de Belém. Nós temos já a Zona Especial de Negócios, um grande empreendimento da iniciativa privada, a ZEM, em Luzimangue, em Porto Nacional, que é um grande condomínio industrial para que as empresas possam chegar e implantarem com toda a infraestrutura. Nós temos já uma indústria de esmagamento de soja, a Granol, que fica em Porto Nacional, iniciativa privada, o terminal da VLI em Luzimangues, Porto Nacional, que é da Ferrovia Norte-Sul, que vem de Itaqui até Palmas. Enfim, nós temos, e poderíamos ficar aqui falando por um longo tempo do nosso Matopiba e de todas as suas condições. Infelizmente, o Ministério da Agricultura achou por bem desmanchar o departamento que cuidava do Matopiba, que foi criado para atender esta última região de fronteira agrícola do país. Mas o Ministério achou por bem desfazer esse espaço que tinha para dar essa atenção especial a esses 4 estados. Mas o Matopiba não depende mais da vontade de um governador, de um governo federal, de um ministério. O Matopiba é uma realidade que não volta mais atrás. Os empresários decidiram que o Matopiba é o lugar, é a última fronteira agrícola do país. E eu tenho muito orgulho do estado de Tocantins, o meu estado, está inserido nesse processo e nós vamos desenvolver, apesar de alguns contras, mas a grande maioria é a favor do Tocantins, do Maranhão, do Piauí, da Bahia, do nosso Matopiba, e nós vamos desenvolver porque a população quer e a população precisa. Nós vamos reverter esse IDH vergonhoso que nós temos no Matopiba e vamos igualá-lo à média nacional, produzindo, trabalhando e preservando o meio ambiente, respeitando as nossas comunidades, e vamos ser um exemplo, mais uma vez, para o mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, fiz questão de ampliar o tempo, porque entendo que Vossa Excelência tem autoridade de trazer um tema como esse, senadora Cátia Abreu, e pensando uma visão estratégica e de futuro para o nosso país. É óbvio que sempre temos que estar preocupados com crescermos de forma sustentável, aumentarmos a produção de alimentos de forma sustentável, sempre comprometendo ou renovando o nosso compromisso com a conservação e preservação da nossa biodiversidade. Mas acho que debatendo questões que a Embrapa, que os técnicos, que a comunidade científica, inclusive, ajudou a conceber, que nós podemos encontrar uma melhor maneira de pacificamente ampliarmos em muito a produção agrícola, a produção agropecuária, que é tão importante para a economia do nosso país, para a vida nacional, como Vossa Excelência traz. Parabéns. Muito obrigada, presidente.
e dizer que, parabenizar o nosso presidente Jorge Viana, senador, e dizer que o Acre conseguiu desenvolver polos de produção muito eficientes na área de piscicultura e de aves, sem desmatar a floresta, preservando o meio ambiente. É um exemplo para o Brasil, é um exemplo para o mundo, o quanto os produtores do Acre, com o apoio do governo estadual, com essa política pública de preservação e de produção sustentável, conseguiu desenvolver naquele estado. Muito obrigada a todos.